especial sobre a morte do Papa Francisco. E hoje a gente, como não podia deixar de ser, continua no assunto. Ainda é o assunto dos principais veículos de comunicação. E a gente recebe aqui nos nossos estúdios o Rodrigo Alvarez, jornalista aqui do Grupo Bandeirantes Comunicação, e também um especialista no assunto catolicismo, ele que publicou livros, já tem um espaço no Instagram também que ele fala disso, enfim, um homem que conhece bastante os meandros ali do Vaticano. Rodrigo, obrigado pela sua participação, bom dia para você. Eu começo já perguntando. Bom dia, Marco Antônio, Vitor, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigado você, eu já começo perguntando o seguinte: é óbvio que política é alguma coisa que acompanha a igreja o tempo inteiro, mas nesse momento é política acima de tudo na escolha do novo Papa, não? Política, muito política na veia, totalmente, o tempo todo, né? Está em questão o futuro da igreja. E aí é interessante falar, né, Marco Antônio, a política de que a gente está falando agora é a política que interessa mesmo, é a política interna. Ninguém está preocupado nesse momento com relações internacionais, com a política dos Estados Unidos. Não, eu não diria que é poder, não. É também poder, porque a gente sabe que a entrada do Papa Francisco significou um golpe naqueles que mandavam de maneira ruim no Vaticano, a cúria corrupta que tomou conta do Vaticano, como qualquer governo acontece, qualquer não, mas acontece em muitos governos. Então o Papa fez uma operação de moralização, de limpar o Vaticano. E agora, claro que essas forças que continuam por aí querem voltar. Tem desejo de poder, certamente. Agora tem uma preocupação muito grande, e eu diria até que essa é a grande preocupação, porque ela envolve todos os cardeais votantes, que é a preocupação doutrinária. Porque, ao mesmo tempo em que um Papa progressista como Francisco abre a igreja e atrai fiéis, atrai também porque é carismático, não só porque abriu a igreja, ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele coloca em risco a tradição. E os conservadores entendem a tradição como um dos pilares da igreja. E é fato, a religião não existe sem tradição. Religião é história. Uma religião nova nem é aceita, é um culto. A religião, o próprio cristianismo, quando nasceu, não foi aceito. Então, uma religião se baseia naquilo que ela carrega ao longo de 2000 anos, nesse caso. Se baseia no livro, nos livros. E quando o Papa começa a mudar regras, a abertura aos homossexuais é o exemplo mais emblemático para mim, porque toca em São Paulo Apóstolo, que o Papa confronta o apóstolo Paulo com a decisão dele de abrir a igreja e acolher homossexuais. A própria questão de aceitar os divorciados, de dar a comunhão aos divorciados, vai chegar lá atrás, né, no começo da igreja, nos primeiros movimentos, né, na questão do sacramento do casamento. Isso, para o conservador, coloca a igreja em risco. E eles vão provavelmente, certamente, tentar defender agora uma igreja que volte um pouco mais, se volte mais para o centro. Ou pelo menos, ou que vá até para mais ao conservadorismo do que o progressismo. E até com o gancho nisso que você está falando e explicando muito bem, o Papa Francisco teve esse papel de legado até talvez muito difícil de conseguir, né? Porque ao mesmo tempo que não era um conservador e que muitas vezes a moral da igreja pode estar ligada a toda essa história, ele conseguiu uma reforma moral, entre aspas, da igreja, mesmo com alguns ideais que não são tão conservadores assim. Isso é de se admirar ou isso foi só mesmo um capítulo que se encerra agora? Olha, a gente tem que lembrar que, assim como Francisco, Papa João Paulo II também foi um defensor da moralidade, né, no sentido da ética da igreja, né? Colocou a igreja num papel de defesa de valores internacionalmente, mundialmente. O Papa Bento foi um papado curto, introspectivo, que a gente até tem poucas marcas, a não ser a marca dos escândalos. A pedofilia que ele não combateu, a questão financeira que se transformou no VatiLeaks, né, os vazamentos todos de corrupção e lavagem de dinheiro dentro do Vaticano, que ele não combateu. Um assessor próximo preso. E aí depois cardeal preso, né? Cardeal preso por pedofilia. Um monte de questões que não foram abordadas por Francisco. Muita gente, eu estava lendo um artigo, alguém dizendo, não deixa grande legado. Como assim não deixa grande legado?
Ele pegou a igreja com 3 grandes ameaças à sua sobrevivência. A questão da corrupção dentro do Vaticano, a questão da pedofilia dentro da igreja e a questão externa da perda de fiéis. Ele conseguiu sucesso nas 3. A igreja está recuperando fiéis agora, a igreja católica. Ou seja, é um grande papado do ponto de vista católico. Ele foi muito positivo para a igreja, mas abriu feridas internas que agora a gente vai ver como é que elas vão se fechar ou se vai avançar. Mais progressista que ele não vem. Tem uma cena no filme, que é um filme excepcional, chamado Dois Papas. Do Fernando Meirelles. Exatamente, Fernando Meirelles, em que o então cardeal Jorge Mário Bergoglio, que já tinha sido votado no conclave anterior, mas tinha perdido para o Ratzinger, e entre ele e o Ratzinger já papa, em que o Bergoglio diz o seguinte: nós temos que mudar, a igreja tem que acompanhar aquela moral de uma era. E o Ratzinger disse: não, a igreja que acompanhar uma era fica nessa era e se marca por essa era. A igreja tem que ser a mesma durante a eternidade. É um contraponto, acho que essencial nessa discussão. Essa toda. é a grande discussão que está em jogo hoje, né? Isso aí que você trouxe resume. Eu acho até que no filme é um diálogo, a gente sabe que os diálogos são ficcionais, ninguém teve acesso, mas é um diálogo muito bem colocado, porque resume a posição de cada um, de Bento XVI, o Ratzinger e o Francisco, o Bergoglio. E é esse o debate que vai se colocar agora. Se você quiser saber a minha opinião, eu acho até que o Bento tem muita razão em muita coisa do que ele fala. Porque se a igreja começar a romper com todas as tradições, ela deixa de ser a igreja católica que ela foi. Por outro lado, se ela não acompanhar, ela pode acabar morrendo também. Daí o dilema, daí a grande questão. Como tratar da modernidade sem abrir mão daquilo que se considera essencial? Ou mais, discutir o que é essencial. E aí, se a gente volta realmente na história, se a gente volta ao tempo de Jesus, não é isso que é essencial. Porque Jesus rompia com a lei. Jesus, os evangelhos contam milagre no sábado, o dia em que o judeu não podia fazer, e não pode o ortodoxo até hoje, fazer absolutamente nada. Jesus é condenado por descumprir a lei. Aliás, a condenação dele vai ser por blasfêmia no tribunal judaico. Ou seja, ele é condenado em todas as questões judaicas. E o Bergoglio no Brasil diz com todas as letras: sejam revolucionários. É isso. Porque nesse sentido, em todos os sentidos religiosos, Jesus foi um revolucionário. Não estou falando questão contra Roma aqui, tá? Estou falando da questão dentro do judaísmo. Ele quebrou regras. Então, nada mais próximo de Jesus do que quebrar regras. O que é essencial de Jesus? Essencial, primeiro, é uma coisa só. É o mandamento, são os 2 que ele prega. Primeiro ele fala em amor a Deus e depois amor ao próximo. Ele coloca no mesmo nível, praticamente. E é o que o Papa fez. Um Papa humano e humanista colocou o amor a Deus praticamente no mesmo patamar do amor ao próximo. Se eu não gostar do outro, se eu não amar o outro, eu não tenho relação com Deus. Foi isso que ele disse em outras palavras. Então, se você quer realmente voltar ao princípio, é a Jesus. E Jesus é revolucionário, é rompedor de leis, ele está vendo um novo tempo chegando, é preciso acabar com o apedrejamento, que era uma lei da época. Não dá mais para pegar uma mulher adúltera e matar no meio da rua. Olha só como é que ele está defendendo, quase que dando dica para alguém no futuro defender a hóstia para o divorciado, né? Se a mulher adúltera não podia ser morta lá atrás, o Jesus já havia um perdão para aquela mulher. Então, se você volta a Jesus, você volta dessa maneira. Agora, o que os cardeais conservadores estão olhando não é para Jesus, é para o começo da igreja. A igreja, logo que define a sua ortodoxia, começa a se fechar, porque tem tantas visões diferentes sobre Jesus, ele foi tão poderoso no tempo dele, ele gerou tanto interesse, que surgiram várias linhas cristãs naquele tempo. Muitas outras, algumas que nem chegaram até nós. Uma que chegou recentemente, que é a linha gnóstica, tinha uma visão completamente diferente. Tinha várias linhas consideradas heréticas. Então, quando a igreja se fechou, e aí você tem Irineu de Lyon, que é o santo Irineu, que foi quem primeiro combateu veementemente as heresias, o que ele estava fazendo? Estava definindo o que era a ortodoxia, o que era a verdade da igreja. Então, esses cardeais conservadores estão defendendo o que defenderam os primeiros cristãos. É um ponto de vista institucional.
O que o Papa está dizendo é o que importa não é o institucional, o que importa é o que estava na mensagem de Jesus, é o devocional, é a minha maneira de se comunicar com o outro e com Deus e que não passa por essa burocracia pesada e por essa série de regras que foram construídas ao longo dos anos. Agora, em mais ou menos 15 dias, nós teremos o início do conclave. São duas visões muito distintas, como você explicava, Rodrigo, em relação ao futuro da Igreja. Após um legado tão forte de Francisco durante o seu papado, existe alguma chance de um conservadorismo mais forte, mais institucional da Igreja Católica voltar? Vitor, nesse momento tudo é aposta, tudo é especulação, porque a gente sabe que no momento em que a porta se fecha, as alianças políticas vão se fazendo, os nomes começam a ganhar força dentro do conclave, tem uma votação, aí eles começam a entender para onde está indo, tem outra votação, pode virar o jogo e assim vai, né? São turnos infinitos. Francisco foi eleito no 5º turno. Então, ali dentro, a gente não tem como saber o que vai acontecer. O que eu arriscaria dizer com alguma chance de acerto é a igreja vai tender a voltar um pouco para o centro, pelo menos. Dificilmente a gente veria um papa mais progressista que Francisco, porque as forças incomodadas com ele estão muito ativas e muito fortes. Ele fez 108 cardeais dos 135 que votam, mas não existe lealdade. O voto é secreto. As alianças vão se fazer agora. Acabou de sair o anúncio, né, de que já estão em reunião. As reuniões já começaram. São as congregações. As congregações. Aí pensa o seguinte, tem cardeal que nunca viu o outro ali. Então eles têm algumas semanas para se conhecer, entender como é que ele pensa. Poxa, de repente surge uma liderança nova. Francisco surgiu na eleição, como que você lembrou. Outro filme mostra isso, o Mexicano. Conclave, né? O Conclave mostra isso também. É um cardeal mexicano que morava no Conclave. Afeganistão, Exato. Exatamente. Era isso, né? Ele morava no Afeganistão. Exatamente. Pois é, pode surgir como é que a gente diz na corrida de cavalo? É um azarão, né? Pode surgir um azarão, mas... Em que quem entra papa... Como é que é? Entra papável, volta cardeal. Volta cardeal, é. Pois é, não tem realmente como saber agora. É tendência, eu acho que isso é uma questão política de qualquer, né, instância, não só da Igreja Católica. Quando você tem um governo que vai muito numa direção, a tendência é que o próximo tente voltar um pouco na outra direção, né? Então, a gente tem o nome do cardeal Pietro Parolin, que é o secretário de Estado, que tem uma força imensa. Eu acho que assim, ele é aquele que ninguém deve apostar nele, porque se apostar não vai ganhar nada, porque ele é um para um. É um para um, Parolin. Por quê? Secretário de Estado em todo o papado de Francisco. Conhece a Cúria como poucos. Domina a burocracia do Vaticano. Responsável por grande parte, ou por uma parte, da política externa do Vaticano. Enviado à Ucrânia, enviado ao Oriente Médio. Ou seja, quem está mais qualificado do que ele para assumir um governo? Pelo menos vamos falar em termos de governo. Parolin. Agora, a questão doutrinária. Parolin é parecido com o Papa? Um pouco, mas é mais para o centro. Ele satisfaz um pouco essa necessidade de não ser tão progressista. Então, eu acho que talvez seja um caminho a se pensar. Pode ser que eles vão por aí. Lembrando, ano de jubileu, tem uma agenda imensa, já estão começando a adiar compromissos. Tinha a canonização do Carlo Acutis nesse domingo agora, um momento muito esperado, a devoção ao Carlo Acutis é imensa e vem crescendo, foi adiada. Quantos compromissos estão sendo adiados? Eles precisam de um Papa. O ano do jubileu só acontece a cada 25 anos. Então, não é que eles vão ser apressados porque não podem decidir o futuro da igreja com pressa, mas eles estão de olho de que não podem passar 4 meses reunidos para se definir. Rodrigo, eu tenho uma curiosidade pessoal, deixa eu tentar esclarecer isso. Me perguntaram isso e eu não soube responder. Quais são as posições e como elas se diferenciam, bem resumidamente, se possível, porque esse assunto é complexo, entre jesuítas, franciscanos, Opus Dei, enfim, os vários movimentos dentro da própria igreja? Complexo. Eu não chamaria franciscanos e jesuítas de movimentos, né? Eles são são ordens, né, que tem na tradição deles uma questão comum aos dois, mas que mais ainda nos franciscanos, que é a questão do despojamento, né?
a questão de abrir mão realmente das chamadas riquezas mundanas. E são certamente mais à esquerda no espectro político. O Opus Dei já vai se posicionar um pouco mais para a direita. Então, mas eu sempre tomo cuidado quando a gente fala de ordem, porque uma ordem não representa uma instituição política. Não dá para a gente pensar numa ordem como a gente pensa num partido político. A ordem tem outro propósito, ela tem um propósito de evangelização, de divulgação da mensagem de Jesus, que vai além, a meu ver, da mera política que a gente poderia entender como uma política partidária dentro do Vaticano. Então, são diferentes, são visões diferentes, tem muitas visões diferentes dentro do cristianismo, né? A gente sabe disso, né? Tem um cristianismo que se entende cristão porque é muito conservador, e tem outro cristianismo que se entende cristão porque é muito progressista. E aí, de novo, se a gente analisar a história, o Jesus não era conservador, mas os primeiros cristãos foram. E precisaram ser para se defender do que eles entendiam como ameaças de novas linhas, né? Então tem isso. Agora, o Papa é interessante. Sendo jesuíta, escolheu o nome de Francisco. Ele conseguiu trazer o poder dessas duas ordens, né? A força dessas duas ordens. E o exemplo de São Francisco, se você olhar para a história de 2000 anos, fora os primeiros apóstolos ali, o maior santo da história cristã é São Francisco. Foi toda a obra de São Francisco, tudo que ele deixou, né? Primeiro a própria criação da Ordem dos Franciscanos, mas a Ordem das Clarissas saiu dele também, com Santa Clara, lá em Assis, na Itália. Então toda a revolução que São Francisco fez foi muito poderosa num tempo que a igreja estava se perdendo em associações com reinos ligadas ao rei da França, rei do Império romano-germânico, está me faltando o nome agora aqui, a futura Alemanha. Eles estavam muito mais interessados nisso do que na igreja. Aí quando chega São Francisco, aí não é por acaso que o Papa escolhe esse nome, né? São Francisco é volta às origens, volta a Jesus, despojamento. São Francisco tira as roupas no meio de Assis, entrega as vestes de rico que ele tinha, se veste naquele hábito simples de franciscano e vai pregar. E não é interessante notar que os franciscanos depois foram tomar conta da Terra Santa, foram os custódios de tudo que é sagrado, mais sagrado para o cristianismo, está até hoje nas mãos de franciscanos, e tem um franciscano aí com grande chance, muito cotado nas listas que estão aparecendo aí, que é o Pier Battista Pizzaballa. Ele foi patriarca de Jerusalém por muitos anos, muito próximo do Papa, e conhece o Oriente Médio como ninguém, conhece guerra, entende disso tudo. É um nome que está surgindo aí, jovem, pode ser um candidato franciscano. Rodrigo, você tem um dos livros sobre o assunto que publicou contando a história de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e o Papa Francisco era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Apesar de argentino, tinha uma conexão muito forte aqui com o Brasil. Há reflexos dessa relação durante o papado dele? Olha, o papado, se a gente for entrar da questão católica, né, o papado de Francisco é um papado que a gente pode chamar de mariano. A devoção do Papa é muito claramente a Maria, a mãe de Jesus. Isso nos diz algumas coisas, né? Um papado que tem um olhar feminino, um olhar para a mulher muito forte. Não foi à toa que ele deu muito espaço para as mulheres na administração do Vaticano. Tem uma prefeita da cidade do Vaticano pela primeira vez na história. Foi o Papa Francisco que deu a Maria Madalena o título de apóstola dos apóstolos, isso depois de quase 2000 anos. Da prostituta para apóstola. Veja bem, um Papa Gregório, em 591, disse que ela era prostituta. Agora vem um outro Papa para dizer não. Ele não disse não, ele disse ela era apóstola. Ele nem se meteu nessa controvérsia, que é um erro lá atrás, né, a chamar de prostituta, inclusive. Mas ele fez um papado feminino. Certamente tem influência dessa devoção mariana que ele tem. E Aparecida, mais do que tudo, para a gente entender o papado de Francisco, foi o lugar onde ele apresentou ao mundo o que seria o papado dele. Mas não em 2013, quando ele veio, não. Foi em 2007, quando ele era cardeal, já tinha sido votado, lembra, no primeiro conclave. Ele chegou aqui já como uma liderança e, num discurso muito breve, deu todas as diretrizes do que ele entendia que a igreja precisava fazer para sobreviver a todas as ameaças que vinham
se colocando a Igreja Católica. Naquele dia, muitos cardeais entenderam assim, muitos estudiosos entendem assim. Naquele dia, o Papa Francisco, em Aparecida, no Santuário de Aparecida, determinou o que seria o papado dele. E ali ele começou a se fazer papa, porque ganhou a simpatia de muitos cardeais que já estavam ali, e começou a espalhar ainda mais a fama de Francisco como um papa carismático e que sabia o que fazer com a igreja. Rodrigo, olha, queria agradecer sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Rodrigo Alvarez, jornalista aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, um especialista, como vocês perceberam, no assunto religião e no assunto cristianismo, e esteve aqui com a gente dando essa verdadeira aula aí. Rodrigo, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado. Marco Antônio, Vitor. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigado.